que no Brasil a gente erra muito. Errar faz parte do processo. Por quê? Às vezes, através do erro, eu aprendo muito mais do que aquele que não erra nada. E no Brasil é o contrário, né? Quando você fala, por exemplo, uma empresa, você é uma pessoa que não soube administrar, mas pelo contrário. Porque você não teve as oportunidades, talvez você não tinha conhecimento, mas agora você pode abrir uma nova que todo esse conhecimento que você fez de errado, você não vai fazer de novo. Mas se você fizer, é porque tem alguma coisa errada, mas provavelmente você não vai fazer. É, É a mesma coisa no robô, quando você vai fazer. Você pensa numa coisa na sua cabeça, quando você vai executar, às vezes não dá certo. Que aí eu brinco com eles, que aí vem aí a parte do core values, né, da FLL. Então, persistência, paciência, empatia. Eu tenho que ter tudo isso para que eu possa desenvolver e aprender com esse desenvolvimento. Que eu falo às vezes, não importa se deu certo ou não, o importante é o processo, né? Outra coisa que a educação deveria avaliar, não só o objeto fim, mas sim todo o processo que passou e o quanto evoluiu, porque cada um evolui dentro de um seu tempo. Infelizmente, a educação só vê o objeto fim. Se foi bom, ele só dá nota por isso. Se ele foi bom, não foi tão bom assim, mas ele evolui muito mais, ele não é bem valorizado. Talvez é isso que às vezes a gente precisa estar pensando como professor para pontuar. Até porque a robótica, né? Não existe certo ou errado. É o que eu falo para eles. Mas, professora, tá certo? Eu falei, não tem certo e errado. Funcionou, não funcionou? É que eu brinco, né? Eu sempre trago algumas analogias, algumas metáforas para a história. Igual a casa da vovó. A Chapeuzinho Vermelho. Ela pode ir para o caminho mais longo, o caminho mais curto, mas não vai chegar na casa da vovó. É a mesma coisa você programar e fazer o seu robô. é, O caminho mais longo ou mais curto. Mas conseguiu fazer? Conseguiu executar? Colocou a sua ideia no tato, né? Que é outra coisa que eles não conseguem, né? É sair desse abstrato pro tato, ou seja, pro concreto. Às vezes essa é a dificuldade que eles têm, principalmente os menorzinhos que ainda estão fazendo essa divisão ainda entre essas águas, eles têm bastante dificuldade. essa parte do erro é realmente uma coisa que, pra mim, tanto a robótica como as competições foi fundamental. Porque realmente a gente acaba, se seguir uma estrutura ali de aprendizado tradicional, comum, a gente vê as provas e sempre fica com aquela mentalidade, tem certo e errado, errei. E aí a gente sempre vai ficar meio que se punindo ali por conta de ter errado, a gente vai sempre querer acertar. E na robótica a gente vai pelo caminho totalmente contrário, de que o erro não tem um peso ali tão grande, em termos de um peso negativo. Às vezes é até melhor errar logo do que errar lá na frente. Então erra logo, aprende com o seu erro e vai para o caminho certo. E eu vejo que esse foi fundamental para mim. Por exemplo, na faculdade, que as matérias ficam mais complicadas, aí as notas acabam baixando, aí você fala, caramba, você pode entrar ali numa crise existencial, falando, caramba, será que é pra mim aquilo ali? E aí eu vi muitos colegas meus ficando até num lado psicológico, emocional, abalado ali, ficando realmente muito pressionados ali e achando, caramba, será que é pra mim? E quando você acaba se acostumando com aquela situação do erro nas competições, na sala de robótica, você acaba criando uma casca ali emocional que você comentou. A questão de você ter resiliência, você ter mais paciência, mais calma, entender que às vezes tudo é um processo. Pode ser que ali naquele momento você esteja no mal, mas que mais pra frente você vai se dar bem. E que às vezes aquela nota ali não vai definir você, que se você não passou, depois você recupera. Então tem sempre ali um caminho para você seguir, que às vezes aquilo que você pensa que é o fim do mundo, se acontecer, não é bem o fim do mundo. Então acaba que você leva a vida às vezes de uma maneira um pouco mais leve. Às vezes você fica tão focado naquilo, acha que aquilo vai ser o fim do mundo, mas quando você olha de um pouco mais longe, você percebe que não é bem assim, que é normal aquilo acontecer, que as dificuldades vão surgir e faz parte. Então isso também eu acho muito interessante da robótica. E já cria naquele jovem esse pensamento.
de que, olha, putz, não vou fazer porque vai dar errado. Mas quando você vai começando a trabalhar com a robótica, você vai começar a mexer ali e, independente se der errado ou não, você vai tentar fazer. E às vezes isso é muito importante, até para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu estava como coordenador da equipe de robótica da faculdade. E aí essa minha equipe, ela fazia parte de várias outras equipes. De um ramo estudantil que tinha outras equipes. Aí tinha equipe de foguete, equipe de ação social, equipe de energia sustentável, equipe de robótica, várias outras. Então eu acabava, eu era entre aspas, chefe da equipe de robótica e eu conversava com os outros chefes das outras equipes, de energia sustentável e por assim vai. E uma coisa que eu vi ali é que às vezes muitos colegas meus ali tinham medo de errar. Às vezes por estar um cargo entre aspas de poder, você ficava com medo de errar, de que caramba, não vou, pô, não vai tomar nenhuma atitude ali, não vai tentar inovar, não vai tentar melhorar alguma coisa porque você está com medo de errar. E eu ficava ali olhando aquela situação sem saber muito como lidar, porque pra mim faz parte errar, é melhor errar logo, é melhor tentar fazer alguma coisa com um pensamento, um objetivo bom do que você ficar parado e não fazer nada. E uma coisa que eu vejo muito também nas empresas é a questão de você pivotar, que eles comentam, de pivotar, de você atuar e mudar rapidamente. Tudo bem errar, mas erre rapidamente, mude, inove, melhore, porque isso que vai levar você para frente. Que você acertar o tempo todo é muito difícil, todo mundo erra. É uma característica do ser humano de errar. Então, à medida que a gente abraça isso, fica mais fácil a gente lidar com as coisas, a gente acaba se preocupando menos com o erro e mais em como é que a gente pode melhorar aquilo e focando no que realmente importa, do que necessariamente no nosso erro. Porque, assim, querendo ou não, também a gente está no século XXI, não sei se você também viu dados de emprego, né? A maioria das pessoas, elas não estão sendo demitidas pelo conhecimento, e sim por comportamento, que é a parte socioemocional. Então, eu acredito que a robótica, ela justamente trabalha nesse lado socioemocional. E ele tem muito para ser desenvolvido. Nós somos um ser sempre em crescimento, independente da idade, porque sempre estamos aprendendo e sempre temos que aprender cada vez mais. Eu falo que a gente só ficamos vivos quando a gente continua nesse aprendizado. Porque a partir do momento que você estagna, aí não adianta que, infelizmente, você não tem como evoluir. E não tem como levar os outros, né?